santo nome do Senhor. A palavra do Senhor que se encontra louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Deus Adonai Elohim. No livro de Marcos, no capítulo de número 5, no versículo de número 25 ao 34, livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 34. Bendito seja o santo nome do Senhor. Espero que o Senhor possa estar falando conosco nesta noite. Bendito seja o santo nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 5, do 25 ao 34. Conta a história, da mulher do fluxo de sangue. A epígrafe do texto diz: a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, A partir do versículo de número 25, nós estaremos lendo aqui, a respeito desta mulher que já teve, a sua história exposta por diversos pregadores, mas a palavra do Senhor, ela sempre se renova. Bendito e exaltado seja o santo nome do Senhor. Diz assim o texto da palavra de Deus, versículo de número 25 em diante: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porquanto dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei sararei. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem tocou-me? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ei, Jesus amado. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. A palavra de Deus revela: louvado e exaltado seja o santo nome do grande Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
que uma mulher que sofria, louvado e exaltado, com uma enfermidade crônica, já havia 12 anos. Ela já tinha passado por diversos médicos, como diz a palavra de Deus, no versículo de número 26, na parte A do versículo, e que havia padecido muito com muitos médicos, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Ela já havia passado por muitos médicos, porém ninguém era capaz de solucionar o problema daquela mulher. Se nós formos ver, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, a palavra padecer, lá no dicionário Oxford, diz que é sofrer mal físico ou moral. No versículo a qual nós acabamos de ler, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, diz a palavra de Deus que aquela mulher havia padecido muito com muitos médicos. Além dela estar passando por aquele sofrimento físico, ela também começava a padecer o mal moral, porque ela sentia que aqueles homens estavam se aproveitando da situação daquela mulher. E tanto é que isso faz sentido, é que na parte B do versículo de número 26, a palavra de Deus, ela diz assim: e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso, antes indo a pior. Aquela mulher vivia com aquele tormento, louvado e exaltado, eu digo tormento, porque na cultura judaica, uma pessoa quando tem um fluxo de sangue, ela é tida pela sociedade judaica como imunda. Um homem ou uma mulher que tinha fluxo de sangue, ele não poderia dormir na mesma cama que sua esposa, que seu esposo. Não poderia estar coabitando na mesma casa aonde moram os seus parentes. 12 anos aquela mulher sofria com aquele fluxo de sangue. Ela foi privada até da convivência com a sua família, desprezada, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Não poderia viver junto, se caso tivesse filho, junto com seus filhos, se fosse casada, junto com seu esposo, porque a condição daquela mulher era de uma pessoa imunda. No livro de Levíticos, no capítulo de número 15, a Bíblia deixa clara qual era, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, o proceder de uma pessoa, né? O viver de uma pessoa que tinha fluxo de sangue. Diz assim a palavra de Deus, capítulo de número 15 do livro de Levíticos: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundície. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará
em água e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Aquela mulher era desprezada, irmãos. Ninguém queria conviver com aquela mulher. E ainda vem os médicos usando de má fé, sabendo que a condição daquela mulher era crônica e que não tinha jeito o seu sofrimento, em vez de serem louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, em vez de serem justos, sinceros e chegar até aquela mulher e falar: não, nós não temos a cura para o seu problema, eles tomaram tudo o que aquela mulher tinha e, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso, antes indo a pior. Aqueles médicos não trouxeram nenhuma melhora para aquela mulher, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Pelo contrário, tomaram tudo aquilo que ela tinha e ela ainda piorou com o tratamento a qual eles tinham passado. Aquela mulher já havia perdido a fé de ser curada. É compreensível? 12 anos aquela mulher passando por aquela situação. Qualquer um de nós que ficasse enfermo por 12 anos, com certeza perderia a fé na medicina. Oh, glória a Deus. Mas ouvindo falar aquela mulher que Jesus Cristo estava por ali, ouvindo ela, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, que Cristo, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, estava passando por ali e que ele vinha fazendo milagre por onde passava, porque a fama de Jesus Cristo se espalhava como rastilho de pólvora no meio da multidão. Na época em que Cristo andava sobre a terra, não havia viva alma, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, em Israel, que não soubesse dos milagres a qual o Senhor estava realizando, desde de Canaã na Galileia até os outros lugares aonde ele havia passado. Ela já não tinha mais nada a perder. A sua vida estava por um fio, porque 12 anos a pessoa sangrando sem parar. Parece que monta uma imagem na minha cabeça e eu consigo ver aquela mulher. Uma mulher de aspecto abatido, pouco peso, pálida por conta do seu sangramento, desprovidas de bem material, porque já tinha desfeito de tudo, com roupa simples, habitando em algum lugar simples, e já não tinha mais, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, fé na vida. Ela já não acreditava, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, que os médicos poderiam lhe dar a cura. O Senhor está falando com você nesta noite. O Senhor está falando com você que acordou nesta manhã e não teve coragem de dobrar os seus joelhos, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, porque estava abatido, pálido, porque a unção do Senhor está vazando na sua vida. Oh, glória a Deus. O Senhor está falando com você que por algum motivo está se sentindo indigno da glória de Deus,
Está se sentindo indigno do amor de Cristo? Está se sentindo indigno de estar convivendo na companhia dos teus irmãos e das tuas irmãs, que já não tem força para poder caminhar até a casa do Pai? O Senhor está falando com você nesta noite. Aquela mulher sai ao meio da multidão porque escuta: louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Aquele povo falando alto, porque aonde Jesus ia, o som de glórias e aleluia o perseguiam. Porque o povo sentia a presença de Deus próximo a eles por conta de Cristo, que ministrava a palavra, que curava os doentes. A felicidade estava no meio do povo quando Cristo passeava entre eles. Era um alvoroço. E ela escutou ao longe aquilo e decidiu no seu coração ir lá. Bendito seja o santo nome do Senhor. Irmãos, era muita gente. Ela estava sofrendo, ela estava ali, louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor, e poderia estar até botando a sua vida em risco. Uma pela condição clínica que ela se passava, e outra porque era uma mulher tida como imunda. Se ela saísse no meio daquela multidão e alguém visse que ela era uma pessoa imunda, qualquer um daquela multidão poderia lhe dar um pontapé. E dependendo de onde pegasse aquele pontapé por conta da sua condição física, certamente e facilmente aquela mulher poderia vir a óbito. Mas na sua fraqueza, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, ela propôs no seu coração ir atrás daquele que podia trazer a solução do seu problema. O diabo tem falado no seu ouvido que ele vai te matar. Mas nesta noite, se a sua intenção for encontrar Jesus, levante-se do lugar aonde você está, coloque-se à marcha, porque os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Se aquele povo descobrisse que havia uma mulher imunda no meio da multidão, era capaz até de querer apedrejar aquela mulher, conhecendo os judeus como nós conhecemos. A palavra de Deus diz que se uma pessoa que sofresse com fluxo de sangue cuspisse em uma pessoa sã, ela deveria tirar as suas roupas, se banhar, lavar as roupas e ainda ficaria imunda até o final da tarde. Essa condição era uma condição gravíssima, meus irmãos. Era caso de exclusão total. Jesus está falando com você que está se sentindo excluída. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Tem tu coragem de levantar e ir ao encontro do seu Messias? Ele manda te perguntar se você ainda tem coragem no coração de se levantar do seu leito, de esquecer por um minuto a sua enfermidade e sair ao encontro dele. Mas ele manda te avisar também que não vai ser fácil. Muitos irão se colocar entre você e o seu propósito. Mas bem-aventurado é aqueles que perseguem em caminhar ao encontro de Jesus, porque certamente no final da sua caminhada eles serão, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, restaurados. E lá vai aquela mulher no meio daquela multidão, quem sabe passando mal, quem sabe não, com certeza estava passando mal, porque todos nós sabemos que o corpo humano necessita de sangue para poder sobreviver. E aquela mulher sangrava há 12 anos, meus irmãos. Há 12 anos padecendo com aquilo.
Há 12 anos sendo explorada pelos médicos. Há 12 anos sendo rejeitada por sua família. Há 12 anos sendo rejeitada pela sociedade. Há 12 anos excluída, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, da comunidade a qual ela pertencia. Era como se fosse um morto-vivo, um fantasma, que ninguém queria se aproximar. Oh, glórias! Aleluia! Ninguém queria se aproximar, a não ser aqueles médicos aproveitadores que lhe tomaram tudo. Tome cuidado na sua fraqueza de quem se aproxima de ti. Muitas das vezes eles não querem ver o seu restabelecimento. Eles querem ver a sua derrota e arrancar até aquilo que você já não tem. Aquela mulher, num ato de desespero, corajosa, porque tem que ter coragem para poder ir após Cristo. É o que está faltando em muitos cristãos nesses últimos dias. Coragem de se levantar e se colocar à marcha contra a multidão. Ela se levanta do lugar onde ela estava, Cristo vinha passando, ela se mete no meio da multidão, mesmo sabendo que ela poderia ter sido agredida ali naquele lugar. Mas para ela nada importava, irmãos. A fé dela era tão grande em Jesus, que ela mediu, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, os benefícios e os malefícios daquela incursão. E ela colocou numa balança e ela falou: não, vale a pena passar por isso para poder alcançar o Messias no meio daquela multidão. Todos daquela multidão, até mesmo os discípulos, se soubessem que ela era uma pessoa tida com a condição clínica como imunda, não deixariam elas chegar perto do mestre. Diz a palavra de Deus que ela veio se esgueirando. Ela veio se esgueirando ali por detrás de Cristo, se apertando no meio da multidão, estendendo os braços, fazendo força para poder alcançar ao Senhor. Faça um pouco de força nessa noite. Deus manda te dizer: faça um pouco de força nesta noite, meu filho, minha filha. Estenda as suas mãos, louvado e exaltado, em minha direção nesta noite. Coloque um pouco mais de fé no propósito a qual você está buscando de Cristo nesta noite. O que está faltando em nossas vidas é isso, é fé. De largar tudo e ir após Cristo. Aquela mulher se esgueirando pelo meio da multidão, ela estende as suas mãos e ela toca na orla do manto de Cristo. Oh, glória a Deus, bendito seja o teu santo nome, Jesus. Porque ela dizia, versículo de número 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela determinou a vitória. Em nome de Jesus ela falou: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu sararei. E ela tocou. Diz a palavra de Deus que a fé daquela mulher foi tão grande, ela foi tão focada na vitória dela, que assim que ela tocou no manto de Cristo, na orla dos seus vestidos, Jesus conheceu que havia saído virtude. Foi uma descarga, irmãos. O toque daquela mulher em Cristo foi tão impactante que conseguiu chamar a atenção do mestre em meio àquela multidão. Mais de 1000 pessoas ali. Com certeza tinha mais de 1000 pessoas.
apertando o mestre da direita para a esquerda, de cima a baixo. Pessoas estendiam a mão por cima para tocar na cabeça de Cristo. Uns puxavam o cabelo de Cristo, outros pegavam na mão de Cristo, e aquilo não representava Cristo, não representava nada para o Senhor. Aquela mulher veio tão focada, irmã Gisele, que ela toca no manto de Cristo, e ele sente a virtude saindo de dentro do seu ser maravilhoso. Ele parou em meio à multidão e disse: louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E logo conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, versículo de número 30, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acharam aquilo anormal. Tinha muita gente. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Não foi um toque normal, não foi um toque trivial, não foi um toque qualquer, foi o toque de uma pessoa que depositou a sua fé em Cristo. É um toque diferente. Aquelas pessoas estavam ali para poder estar perto de Cristo, para poder demonstrar a sua fé em Cristo. Mas entre a multidão existia uma que se destacou. Muitos ali se julgavam estar forte, e aquela mulher estava completamente debilitada, próximo, quem sabe, até da morte. E ela conseguiu juntar forças para tocar a orla do manto do Senhor de uma forma tão íntima e especial, que a virtude fugiu do corpo do mestre e correu para o corpo dela. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Disse os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Jesus procurava aquela mulher tocou, irmã Gisele, em Jesus. Ele, com a sua onipotência, com a sua onipresença, a sua onisciência, ainda procurava com o seu pescoço, com a sua cabeça, aonde aquela mulher estava, porque a multidão ali era muito grande. Ela tocou e desapareceu no meio da multidão. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, porque ela sentiu a virtude do Senhor curando ela ali na hora, então ela chegou temendo e tremendo. Mas ali não era, ela não estava temendo por causa do poder de Deus e nem tremendo por causa do poder de Deus. Ela estava com medo, irmãos, porque ela sabia que ela estava imunda, ela não podia ter feito o que ela fez. Quem sabe ela estava naquele momento até esperando uma outra atitude de Cristo. Quem sabe ela estava ali esperando, louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor, um tratamento ríspido, como as pessoas costumavam a tratá-la. Quem sabe ela ali estava esperando, louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor tratasse ela mal, porque ela tinha tocado no mestre. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, sem a sua autorização imunda. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ela aguardou para poder ver o que iria acontecer com ela ali naquele momento. Mas Jesus é Jesus. Jesus não tem um coração como o nosso. Ele não estava ali para julgar ninguém. Ele veio fazer a obra do seu Pai. E com aquele olhar de amor,
aquele olhar que é capaz de derreter o coração mais duro que seja, aquele olhar que é capaz de aquecer a alma, aquele olhar que é capaz de trazer de volta a felicidade ao nosso coração, que faz com que o seu coração pulse neste exato momento, descompassado do jeito que ele está aí. Ele olha para aquela mulher com aquele olhar maravilhoso de compaixão, porque Jesus é isso. E ele diz: filha, a tua fé te salvou. E para poder tirar o medo dela, ele ainda disse a ela: vá em paz e ser curada deste teu mal. Quando nós corremos em direção a Cristo, quando nós deixamos de lado a nossa realidade, não importa ela qual seja, quando nós colocamos a nossa fé em prática, a fé em Jesus Cristo em prática, conseguimos tocar não só nas orlas do seu vestido, mas um servo de Deus, quando coloca a sua fé em prática, consegue tocar no coração de Deus. Porque a sua fé é o que você tem de mais chamativo no seu ser. É com ela que você consegue atrair a presença do Espírito Santo até a sua vida. É com ela, é com a sua fé que você consegue atrair as bênçãos do Senhor para a sua vida. É através da sua fé em Jesus Cristo que será salva tu e a tua casa. É através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo que todas as mazelas, todo o mal que estava, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, alojado dentro da sua casa, todo o espírito maligno que estava batalhando contra a sua vida, será arrancado de dentro da sua casa através da sua fé no Senhor. Essa é uma história muito linda, irmãos, porque aquela mulher era desprezada pela sociedade, era largada de lado. Nem na Páscoa não convidavam aquela mulher, na festa máxima dos judeus eu acho que não convidavam aquela mulher. Mandavam a ceia dela separada lá onde ela estava, porque ela não poderia, irmãos. Perante a lei judaica, ela não poderia estar compartilhando. Mas o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, veio até ela e mudou as condições da vida daquela mulher. Bendito seja o santo nome do Senhor. Toque no Senhor nessa noite. Demonstre a sua fé em Jesus nesta noite. Se a multidão estiver muito difícil de romper, clame a Ele. Quem olhava Pedro afundando ali no barco, no mar, e Jesus afastado, dizia que Pedro certamente iria morrer. Mas quando Pedro estendeu as suas mãos e gritou Jesus, ele estava ali pronto para estender as suas mãos e puxá-lo de volta. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Aquela mulher foi clamando, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, profetizando a sua bênção ali na sua cabeça, dentro do seu coração. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Este foi o mantra dela, este foi o louvor dela, este foi o pensamento dela. Ela saiu de dentro da sua casa já pensando nisso. Bendito seja o santo nome do Senhor. Certa feita, contar um pequeno testemunho aqui para os irmãos. Eu tinha acabado de chegar, de São Paulo para Bahia. Eu não sou da Bahia, eu sou da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Aí eu tinha acabado de chegar, E nisso eu estava desempregado. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eu fui tentar arrumar um emprego num mercado de bairro, perto da minha casa, lá em Camaçari, que eu morava em Camaçari. E o dono do mercado, ele foi bem frio comigo. Disse que eu não era apto para o cargo.
E eu chorão, do jeito que sou, fui para casa chorando em prantos. Bendito seja o santo nome do Senhor. E conversando com Deus. Depois de algum tempo eu recebi, né? Fui lá na casa do trabalhador, lá em Camaçari. Consegui pegar uma carta de uma seleção que ia acontecer lá na sede central ali do Walmart em Salvador. E eu fui. Todos os dias, irmãos, eu ia. E eu ia cantando o mesmo louvor na minha cabeça, né? Aquele louvor que fala que bendito seja o santo nome do Senhor. Mesmo que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor. Fiel, eu sei, fiel a mim. E todos os dias eu ia para Salvador para poder fazer alguma coisa ali do serviço. Eu ia com este louvor na cabeça, eu ia com ele na cabeça, no meu coração, exercitando a minha fé, botando a minha fé em prática. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Tinham pessoas ali que estavam mais aptas, pessoas que tinham mais assinaturas na carteira profissional do que eu, pessoas que já havia trabalhado no ramo varejista, mas o Senhor, pela sua misericórdia, me escolheu, e eu fiquei trabalhando ali naquele lugar. Eu fui desprezado no mercado de bairro, e o Senhor me colocou para poder trabalhar na maior rede de supermercados do mundo, né? Rede varejista do mundo. Quem conhece o Walmart sabe. Ele é o dono do Bom Preço, dono do Big, dono de um monte de mercados, né? Na região aqui do Nordeste e também na região do Brasil todo e no mundo inteiro. Quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós saímos decididos a tocar ao coração de Cristo, ou ao menos um manto, né, ao menos a orla do seu manto, o Senhor imputa sobre nós isso como justiça, e Ele mesmo nos abençoa. Amém? Esta foi a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.